Olá galera, beleza? Fazer esse vídeo aqui como um resumo, uma recapitulação do nosso tema de Roma Antiga, para amarrar os pontos que ainda estão soltos, talvez tirar algumas dúvidas, facilitar o entendimento da matéria. Lembrando que é um resumo, então o objetivo é ser bem ligeiro, não se aprofundar muito, lembrando que Roma é um tema bastante extenso, então por mais que eu tente ser rápido aqui, ainda vai ter bastante coisa a ser dita, mas a ideia é complementar com as aulas e com o que a gente já discute em sala de aula, certo? Então vamos lá. Civilização romana. O que tem que lembrar primeiro? É lembrar onde está a cidade de Roma. Sul da Europa, Península Itálica, aquela península que tem o formato de uma bota, né? Lá está a cidade de Roma. Fundada no ano de 753 a.C. pelos povos que habitavam aquela região. Claro, tem a lenda lá do Rômulo e Remo, os dois irmãos, mas foi uma cidade fundada pelos povos que ali habitavam, principalmente sabinos, latinos e etruscos. Lembrar que a história de Roma ela se divide em três fases, em três momentos, em três períodos, cada um deles ligado, né, à forma política que existia naquele momento na cidade. Então, primeiro a gente vai ter o período da monarquia, que é o mais curtinho, depois o período republicano e, por fim, o período imperial. A sociedade de Roma, isso também é um dado importante, estava dividida em classes sociais. E essas classes sociais eram basicamente essas. Em primeiro lugar, os patrícios, que compunham uma espécie de nobreza, eram grandes proprietários de terra, muito ricos, e vinham de famílias aristocráticas da sociedade. Eles que compunham o Senado e eles que ocupavam os principais postos, né, do governo ali romano. Abaixo deles os cidadãos que eram livres, os plebeus, né, fazendeiros, lavradores, comerciantes, enfim, né, toda ali a população que não era escrava, mas também não pertencia à nobreza. Então ali os chamados plebeus, e abaixo deles os escravos, que durante a civilização romana era proveniente de duas formas, de duas vias. Ou eram escravos que eram prisioneiros de guerra, né, ou eram então pessoas que se tornaram escravos devido a dívidas, porque existia a escravidão por dívida, né? Peguei um dinheiro emprestado, não consegui pagar, me torno escravo daquela pessoa, até com o meu trabalho conseguir eliminar a dívida que eu havia contraído com aquele outro cidadão, com aquele patrício, enfim. Então a gente tem essas três modalidades. E uma outra classe meio que flutuante, paralela a essas ali, que fica mais ou menos entre os plebeus e os escravos, que era a classe dos clientes. Os clientes eram pessoas, muitas vezes estrangeiros, né, que estavam ali na cidade de Roma e que possuíam uma certa proteção, uma certa distinção ao oferecer algum tipo de serviço para os patrícios. Então eles não eram livres porque dependiam daquela família patrícia, né, e viviam ali ao redor daqueles patrícios oferecendo seus serviços e também até certo ponto sendo protegidos por esses patrícios, tá certo? No período monárquico, para falar agora do primeiro período de Roma, a gente terá 7 reis governando a cidade, né? Sendo que os 3 últimos eles eram reis de origem etrusca. O último deles, Tarquínio, o Soberbo, ele vai ser expulso da cidade pelos senadores, né? Os senadores que compunham essa instituição política chamada Senado Romano. Os senadores eles eram provenientes da classe dos patrícios e governavam a cidade junto com o rei, né? Então o rei era super importante, mas também tinha que ouvir ali a opinião dos patrícios, ouvir ali o que eles estavam querendo também. Não dava para governar sozinho. Quem tentou foi Tarquínio, governar de uma forma meio ditatorial, e os patrícios, os senadores, acabaram expulsando ele da cidade e não colocaram ninguém no lugar não, né? Eles mesmos passaram a governar de forma coletiva a partir desse momento. O que inaugura a segunda fase da história romana, que é a fase republicana, onde não existe um rei, ainda não existe a figura de um imperador, a instância máxima do poder político na cidade, portanto, não é uma pessoa, é um órgão, é um grupo, é o Senado romano, tá certo? As decisões são tomadas em coletivo entre os senadores. Durante o período republicano, o que a gente tem que lembrar de importante é que vai se dar a expansão militar da cidade.
né? Então aquela cidade que era uma cidadezinha lá no meio da Península Itálica, vai dominar militarmente toda a Península Itálica e depois, primeiro através da guerra contra os cartagineses, as guerras púnicas, e também através das guerras contra os macedônicos, além de várias outras, vai se expandir pelo norte da África, pela região onde hoje a gente chama de Espanha, vai exercer influência e dominação sobre a região da Grécia também, e lá no finalzinho do período republicano vai dominar a região ali da Gália, né, onde hoje está a França, a Bélgica. Aquela região também vai passar a ser dominada por Roma, né? Então Roma se torna uma potência regional ali no mar Mediterrâneo, dominando todas essas regiões, tá certo? A República Romana ela chega ao fim devido às disputas entre os seus personagens mais importantes e influentes, né, dos militares, do exército, da classe política também, porque essas coisas estavam misturadas, né? O sujeito não era só político, ele geralmente era um político e também um militar. Então a disputa entre esses personagens leva ao fim da República Romana, primeiro triunvirato, depois segundo triunvirato, tudo tema para ser tratado em sala de aula, que eu estou só resumindo, né? E a gente entra na fase imperial, onde continua existindo um senado, os patrícios continuam atuando politicamente, né? Mas acima deles passa a existir essa figura que no período republicano não existia, que é a figura do imperador, né? O ator ímpar, o ator único na política romana, que está acima, que se diferencia dos demais. Durante o período imperial, primeiro a gente vai ter o fim das guerras de conquista, né? Então Roma vai parar de conquistar outros povos para tentar administrar o que já tem, que já era muita coisa, né? E já é muito difícil de administrar esse território todo. E isso vai inaugurar ali o que a gente chama de Pax Romana, ou Paz Romana, né? Traduzindo em português do latim, que é o período onde não haverão novas guerras de conquista. Isso parece uma coisa boa, e de fato é uma coisa boa, né? Guerra nunca é uma coisa legal, então acabaram as guerras de conquista, beleza. Mas a gente tem que lembrar que isso trouxe consequências para a sociedade romana que não foram previstas. Pense comigo, a principal força de trabalho da sociedade romana era a força de trabalho escrava. Os escravos eles eram provenientes de povos conquistados. Com o fim das guerras de conquista, a gente tem o fim da entrada de novos escravos para dentro do império para trabalhar na lavoura, para trabalhar na indústria, para trabalhar em todas as atividades essenciais da economia romana, né? Então a gente passa a ter, com a diminuição do nível de escravos, a gente passa a ter uma crise econômica, a produtividade no campo, a produtividade na indústria diminui e a gente passa a ter uma crise econômica. Essa crise econômica, por sua vez, vai gerar instabilidade política e vai levar a uma catástrofe, que foi a chamada crise do terceiro século, né? A crise do século terceiro, uma crise ali política muito forte que ao longo desse século, né, o século terceiro depois de Cristo, vai ter ali praticamente uma guerra civil atrás da outra, general tentando dar golpe de Estado para governar, imperador sendo assassinado, é uma confusão ali que vai debilitar, fragilizar muito o Império Romano durante esse momento, né? As coisas chegam mais ou menos a uma estabilidade em determinado momento, mas o Império ele já está bastante enfraquecido depois disso tudo, né? Tem uma tentativa ali de dividir o Império em 4 pedaços e dar cada um desses pedaços para um administrador, né? Uma espécie de imperador local governar em conjunto, um ajudando o outro, mas na verdade isso leva a novas guerras civis, então a ideia da tetrarquia também não funciona direito, né? Porque cada um quer dominar o território do outro para governar sozinho, realmente um período de bastante instabilidade. Então, instabilidade política, guerras civis, crise econômica, isso tudo fragiliza muito o império e quem acaba se aproveitando são os povos chamados pelos romanos de bárbaros, né? Principalmente da região da Germânia, onde hoje é a atual Alemanha, grosso modo falando, né? Não é bem precisamente isso, mas aproximadamente, que passam a forçar as fronteiras e tentar entrar no império a partir ali do século IV com mais força e no século V mesmo isso chega ao seu limite com a própria cidade de Roma sendo dominada. E esse é o que marca o fim do Império Romano no Ocidente.
Uma coisa importante só para a gente finalizar é a questão religiosa. A gente sabe que o cristianismo surge durante esse momento histórico, se expande muito rapidamente por todo o império. A princípio, os imperadores tentam combater, mas ao invés de diminuir o número de novos adeptos, de novos fiéis, isso só aumenta. Em determinado momento, o governo, então, baixa lá uma lei, um chamado Édito, o Édito de Milão, que diz que a gente não vai mais perseguir ninguém, tu tem liberdade de culto para acreditar na divindade que você quiser. Então, o Édito de Milão dá liberdade de culto para os cristãos. E, no mesmo século, umas décadas depois, o Édito de Tessalônica é o que dá um passo além ainda, institui o cristianismo como religião oficial do Império. Então não é nem mais uma questão de não persigo mais os cristãos, é uma questão de o cristianismo se torna a religião oficial. As outras podem continuar existindo? Podem, mas o cristianismo se torna a religião oficial do Império, certo? Lembrando que o primeiro édito, aquele que garantiu a liberdade de culto, o Édito de Milão, foi feito lá pelo Constantino, imperador Constantino, o mesmo que vai sair vitorioso das guerras civis da Tetrarquia e que vai também criar uma nova capital para o Império Romano, lá na parte grega do Império, na parte oriental, a cidade de Constantinopla. Constantino criou a cidade de Constantinopla, ele deu o nome dele para a cidade que ele criou com o objetivo de ser a nova capital do Império. Beleza, galera? Revisando então, onde é que está Roma no começo? Está na Península Itálica, sul da Europa. História de Roma se divide em 3 períodos: monarquia, república e império. A monarquia é o mais curtinho. Período republicano, que é o segundo, é quando Roma vai se expandir pelo mundo, realmente, dominar vários outros territórios. E o terceiro, que é o período imperial, que é o momento onde a gente vai ter ali, primeiro, uma paz, uma estabilidade bastante grande, mas depois disputas internas, guerras civis e, por fim, a invasão ali dos bárbaros, que colocam um fim definitivo no Império Romano com a tomada da cidade de Roma. Beleza? Pessoal, a ideia do vídeo é ressaltar os pontos principais, é falar das coisas mais importantes. Roma é um assunto bastante longo, bastante extenso, Mas a gente tenta aqui fazer esse trabalho de ser o mais direto possível para facilitar o entendimento de vocês da matéria e tirar qualquer dúvida que porventura possa ter ficado. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. Até a próxima.